Boa noite, me chamo Samuel, para quem não me conhece, tem um monte de gente nova aí. Obrigado, Fred, por ter vindo, Rose. Queria, assim, na verdade, não sou pregador, não sou mestre, né? Eu confesso que eu me sinto muito mais à vontade, assim, em volta da mesa, né, ou lá na célula, compartilhando a palavra. É muito mais a minha praia, né? Mas eu prometo que eu vou me esforçar aqui para fazer o melhor, peço que vocês tenham paciência comigo, né? E acho que Deus tem alguma coisa bem bacana para falar para a gente hoje. Eu tinha preparado um esboço comprido, né? Aí passei até para o Chico dar uma olhada, lá tá legal isso aí e tal. Mas a palavra da semana passada mexeu muito comigo, né? Quando a gente falou daqueles 3 pontos, né? Até a gente conversou bastante na célula sobre o cuidado, né, de si mesmo, sobre a oração, sobre a palavra, né, sobre essa vida devocional. Eu fiquei pensando, puxa vida, né? A gente pode fazer as coisas por obrigação, né? Porque o Chico, às vezes ele fala de uma forma meio enfática, né? A gente fica no susto assim, então eu vou começar a ler a Bíblia e tal. Mas caramba, será que é isso mesmo que Deus espera da gente? E daí, baseado nisso, eu escrevi uma outra meditação que eu acho que vai ser bem legal. Mas antes de qualquer coisa, eu queria fazer algumas considerações, né? Primeiro, dizer que aquilo que eu falo baseado, porque eu bebi muitas fontes, né? Então eu bebi muita fonte do pastor Chico, né? Da Érica, do Levi, da Rutinha. E tem um pastor que eu e a Claudinha caminhamos durante 20 anos, que é o pastor Osmar Ludovico, que hoje mora em Portugal, né? Que foi uma pessoa assim que foi um divisor de águas na nossa vida. Nossa vida social, nossa vida espiritual também. Então eu queria fazer essa consideração e queria fazer um convite para a gente, né? Porque a Bíblia diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas habita no coração do contrito e quebrantado. Então, ao invés de subir, a gente desce, né? Então eu queria convidar você, assim, até para acalmar um pouco o teu coração, o meu também, a gente tivesse um momento, né, de oração silenciosa para conectar com Deus que está no nosso coração, aqui atrás das nossas neuroses, nossas agitações, né, nossos pecados, nossos nervosismos, né, preocupação com o filho. Deus está aqui no nosso coração. Então eu queria que a gente tivesse um momento agora, você baixasse a sua cabeça e tivesse alguns momentos de oração silenciosa para que Deus falasse ao teu coração. Pai amado, Pai nosso amado, amado da nossa alma, nós nos abrimos nesse momento, Senhor, para que o Senhor fale conosco, com a nossa mente aberta, com a Tua palavra aberta, e nós convidamos o Espírito Santo para que o Senhor fale conosco, nos dirija, Senhor, e que algo que transforme as nossas vidas, Senhor, possa ser assimilado por nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar do começo? Então, vamos abrir em Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3, que diz assim, que no princípio, até eu peguei uma pegadinha aí com o Gustavo, não é NA, tá, Gustavo? Eu tenho outra versão aqui. Mas diz assim lá, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então aqui a gente, é interessante porque a gente tem a trindade descrita nesse texto, né? A gente tem o Pai que cria, a gente tem o Espírito que paira sobre as águas, e a gente tem o Deus disse. Disse na Bíblia é a palavra, é o Cristo. Logo depois ali na frente o evangelista escreve, né, em João, que ele é o verbo que estava desde o início, né? Então a gente confirma que existe ali um Deus triuno, né? E mais adiante ainda no verso 14 de João, capítulo 1, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nesse conjunto dos primeiros versículos da Bíblia, a gente consegue ver que Deus não é uno, Ele é um Deus trino.
E essa é uma verdade que a gente não adianta querer entender esse troço. Isso é para a gente cair de joelho, é para a gente aceitar e adorar a Deus, porque Ele é esse Deus, essa comunidade amorosa, né, interpenetrante de amor eterno. E ali quando Deus fala haja luz, é um termo em latim que é o fiat lux, né? Esse haja luz, ele haja luz no princípio, haja luz na criação. Deus é o ser que criou todas as coisas do nada, né, do abismo, mas também é o fiat lux para mim e para a sua vida hoje. Quando a gente abre a palavra e a gente ouve a palavra, há um fiat lux, há um haja luz na nossa vida. E é isso que dá significado para a minha caminhada, para a sua caminhada com Cristo. Porque se a gente ficar ouvindo muita coisa, a gente canta, a gente lê a Bíblia, mas isso não se tornar carne, não encarnar, não se tornar praxis, como se diz, né? Isso não adianta nada. Então essa mesma palavra, fiat lux, é a mesma que abrimos as Escrituras, ilumina o nosso caos interior, transformando nossa desordem em beleza, trazendo organização para as nossas mentes, os nossos corações desorganizados. Essa luz é o Cristo, é o Logos de Deus que se encarnou para que pudéssemos experimentar a ordem e a paz em meio às nossas trevas. Então eu queria assim, que isso fosse uma verdade que fizesse diferença na minha e na sua vida, né? A gente tem muita coisa na cabeça, muitos movimentos, pensamentos, e às vezes muito desorganizados no trabalho, no dia a dia, né? Mas Deus Ele tem essa palavra que transforma, que traz a beleza e o caos para a nossa desordem interna. Mas a gente vai seguindo o texto lá em Gênesis 2, no 6º dia da criação, né, o planeta estava completo, né? Deus criou todas as coisas, e aí a gente vê um projeto divino, né? E daí então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele fala façamos, também é plural, né? O Deus é plural, que cria alguém que é semelhante a ele. Tem uma coisa muito linda aí, porque você imagina, né? Essa dança eterna de amor, esse Deus trino, conversando entre si, fala assim, vamos criar alguém que seja fruto da nossa relação. Só que esse ser, ele vai ser um pouco menor do que nós, mas ele vai ter toda a capacidade criativa, relacional, interpenetrante, né? Essa relação íntima de amor. E aí, então Deus diz, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que nós temos um projeto divino, que o Deus sendo trino não é um ser solitário, mas uma comunidade de amor. Ele cria o homem para fazer parte dessa comunhão eterna de amor. Pessoal, se quiserem falar amém aí, tá? Fiquem à vontade, não se acanhem. Tá? Nós estamos em casa, estamos entre amigos, e essas coisas me tocam, tá? Quando a gente canta assim desse Deus triuno, dessa relação amorosa, a gente cantou muito o amor de Deus aqui hoje, né? Isso toca as cordas profundas da minha afetividade. Então que você fique livre também, tá? E me ajuda também, tá? Então vamos em frente. Então, ele cria o homem para fazer parte dessa comunhão eterna de amor. Aí você pensa uma coisa, né? O que é se converter para você? Se converter você era um cara legal, ficou um cara chato, virou um crente chato, né? Se converter, eu não sabia nada da Bíblia, agora eu sei o Salmo 23. Ou se converter é fazer parte dessa comunidade amorosa de Deus. Começa a pensar nisso, começa a mudar um pouquinho os paradigmas que a gente traz, né? Da religiosidade para a nossa vida cotidiana. E aí, Deus, então, esse ser trino gesta essa ideia, né? Essa sugestão maravilhosa, ele cria o homem, e aí lá em João 17, 20, aí faz sentido a gente pensar lá na oração de Jesus em João 17, que ele fala assim, né? É eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e os que têm amado a eles como me tens amado a mim. Então essa relação de intimidade, né, Jesus é essa ponte, né, para que a gente faça parte de novo dessa comunidade de amor. Até aqui está dando para entender, pessoal? Está acompanhando o raciocínio? Bacana. Então vamos em frente. Então o convite da Trindade é para que nós nos unamos a essa relação de amor e que nos conectemos ao divino, ao Deus de amor. Então converter-se é entrar nessa comunidade interpenetrante de amor, e essa conexão se dá através dos nossos afetos, os nossos desejos mais profundos. Até eu lembro que estava conversando, acho que era com o Chico esses dias, aí estava falando assim, né? Aqui a gente entende a dimensão de Deus, a gente lê teologia, a gente lê a palavra, né? Às vezes você tem uns insights assim desse Deus maravilhoso, e você descobre coisas na Bíblia assim que impactam a nossa vida. Mas sabe onde é que você experimenta esse Deus verdadeiro na sua vida, na minha e na sua? Os afetos.
Por quê? Porque Deus é uma comunidade de afeto, Deus é uma comunidade de amor. Então, para a gente entrar em contato com esse Deus criador, esse Deus maravilhoso, não é através da intelectualidade, daquilo que você entende, é daquilo que você percebe na tua relação pessoal com Ele. Vamos lá, pessoal, um pouquinho mais adiante. E Paulo ensina para a gente, e por isso você entende Paulo, né? Paulo fala, se eu tiver, como é que ele fala? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, né? E daí ele descreve um monte de coisas que ele poderia fazer, poderia ser, mas ele falou, se não tiver amor, de nada serve, né? Se não amarmos, de nada adianta. O amor é o fundamento da nossa existência e da nossa conexão com Deus e com os outros. E aí começa a fazer sentido algumas outras coisas também. Porque quando a gente faz coisas para Deus, e a gente gosta de fazer coisas, né? Então a gente vai, vamos falar de Jesus, vamos fazer coisas para Deus. Mas tem um segredo interessante, que é, por exemplo, quando você sente que Deus sofre com alguma coisa, se eu sou criado em imagem e semelhança de Deus e você também, e qualquer pessoa é criada em imagem e semelhança de Deus, se essa pessoa sofre, eu entendo que Deus sofre. Então eu me movo em direção a essa pessoa, porque Deus está sofrendo e eu não quero que esse meu Deus sofra, eu quero fazer parte desse processo criativo, esse processo salvador. Consegue entender essa diferença sutil? Porque, claro, a gente precisa ter disciplina, a disciplina espiritual é importante, mas mais importante do que a disciplina são as cordas íntimas dos meus afetos em relação a Deus. Então, assim, a gente tem ainda uma coisa interessante, eu não sou teólogo, né? Você tem pastor na igreja para dar uns puxão de orelha, que a gente foge um pouquinho ali da teologia, mas os manuais de teologia falam que o homem tem uma história, né, de criação, queda, salvação e redenção. Aí tem uma coisa diferente desse processo, desses 4 pilares, né? Que na verdade, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, deu inteligência, capacidade criativa e liberdade, mas só liberdade o homem tinha a limitação de não conhecer o mal. Deus estabeleceu o bem e o mal, mas o homem podia rejeitar essa ordem. Por quê? Porque como o homem tinha liberdade, então ele poderia, vamos dizer assim, escolher o bem ou o mal. Mas não estava no projeto inicial da Trindade, né? Vamos lá, vamos caminhando que vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas eu fico imaginando assim uma conversa, né, entre o diabo e Deus. E desculpa até se eu falei alguma heresia, não se escandalizem. Mas de que assim, puxa vida, né? O homem conheceu o bem e o mal e ele está perdido, né? Ele vai estar na mão do diabo. Vai se perder. Mas a Trindade sabia que o homem se rebelaria e antecipou esse momento. E aí essa coisa, né, de dar liberdade, mas dar também a escolha. E aí chegou lá, aí foi a primeira tentação, imagino, do homem, né? Que foi a tentação de colocar uma semente de desconfiança de Deus. Então chegar assim o diabo, a serpente chegando para Adão, né, falando assim, olha, Deus disse que você não pode comer dessa árvore aí, né, do bem e do mal. Ele falou. Ele falou que você vai morrer. Aí o homem falou, desconfia, porque aí tem coisa, hein? Esse Deus aí, você vai viver eternamente se você comer esse negócio, né? Mas aí a Trindade, sabendo disso, né, se antecipa esse processo, né? E o Paulo, então existe na verdade um movimento de amor tão grande de Deus em relação a essa onisciência, né, dele em relação à queda do homem, que ele fala assim, olha, a Trindade conversando agora, não mais o diabo, mas a Trindade conversando, né? Poxa, o homem vai cair, não, realmente ele vai cair, né? Mas Cristo fala, né? Olha, mas eu vou lá e vou entrar nessa história aí, e eu vou redimir o homem. E aí você entende, né, quando o apóstolo Paulo fala que é o sangue derramado antes da fundação do mundo. Então a salvação precede a criação. Posso ouvir um aleluia aí, gente? Pensa um negócio desse, um Deus tão amoroso, né? Tão maravilhoso, que ele antecipou a queda. Então pense nisso, né? Faz sentido agora quando ele fala que o sangue foi derramado antes da fundação do mundo? Então a redenção precede a criação. Nós já entramos, e aí tem a graça comum de Deus, né? Você vê gente, às vezes, que é ímpio, né?
e tem uma vida legal, o cara tem filho, vive uma vida mais ou menos bem, né? A mesma chuva que chove sobre justos, chove sobre injustos. Então existe uma graça de Deus sobre a humanidade que é comum a todo mundo. Mas vamos um pouco mais adiante. Então pensa assim, né? Quando Paulo fala também que nele nós vivemos, nele somos sustentados, né? Você imagina Deus sustentando todas as coisas na palma da mão dele, né? Segurando assim o universo. E se você já leu, teve a curiosidade de estudar como é que o universo se sustenta, gente, é uma loucura. O nosso planeta, ele tem uma inclinação perfeita, né? Os astros todos estão numa inclinação perfeita. Se mudar um pouquinho, acaba a vida na Terra, é um negócio absurdo. Já tiveram essa curiosidade? Já viram algum programa na Discovery Channel, né? É um negócio absurdo. Então parece que Deus sustenta, né? Mas de vez em quando tem uns meteoros, né? Que cai por aí, a gente vê os negócios no céu, na Terra. Mas existe, e pensa assim, às vezes algumas pessoas falam assim, Deus não existe porque tem muita gente doente. Deus não existe porque tem muita gente sofrendo, porque eu estou com um problema de saúde, né? Mas a gente pensa o seguinte, se não fosse Deus sustentando todas as coisas, o mundo seria todo de gadareno, seria todo mundo endemoniado. Pensa sem Deus aqui nessa terra, seria um bando de gadarenizado, é assim que fala, né? Pensa uma loucura dessa, se existe arte, se existe beleza, se existe jocum para fazer coisa boa aí no mundo, né? É porque Deus é bom. Também tem, né? Mas eu queria que vocês pensassem o seguinte, e aí isso não estava preparado aqui, isso me ocorreu agora, mas eu creio assim que a igreja tem um papel fundamental nisso tudo aí. Você para pensar nisso? Se esse bairro não é pior, é porque a gente está aqui. Se essa cidade não é pior, é porque a igreja de Deus está aqui nessa cidade. É porque a igreja está nesse mundo. Glória a Deus por isso, porque a gente é essa barreira contra o avanço do mal. Então pensa sobre isso, né? Existe uma graça comum de Deus, a gente abençoa esse mundo, né? Então, Deus continua sendo a base de toda a sustentação do universo. Mesmo após a queda, Ele escolheu continuar sustentando o mundo através da graça comum. O universo permanece em ordem porque a Trindade sustenta todas as coisas. Antes da fundação do mundo, o Filho se ofereceu para buscar e trazer de volta os que se perderiam. E é por isso que o Pedro fala lá em 1 Pedro 19, 21, né? O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, gente, a redenção precede a criação e garante a restauração da criação. O amor de Deus por nós foi estabelecido mesmo antes de existirmos. E aí tem um texto lá em Jeremias, né, muito lindo, que ele fala: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Então nós somos amados por Deus antes mesmo da criação. Eu estou ficando com o meu coração quente aqui, porque isso é amor demais. É amor demais, gente. A gente às vezes esquece que a gente não está seguindo um Deus que está cobrando tarefa da gente. A gente está adorando um Deus que ama a gente de uma forma tão imensa, tão tremenda, né, que isso só pode gerar na gente uma contrapartida de amor também. Amém? Amém. Então a gente fala de um Deus que ultrapassa a compreensão de amor. Lá no Salmo 8, só para dar uma dinamizada aí, quem é crente está com a Bíblia aí? Pode ser o celular, também serve, gente. Então, fala assim lá no Salmo 8, né? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e honra o coroaste. Nós somos amados de Deus, somos criados por Deus, somos fonte de amor inesgotável da Trindade, que jorra do trono para as nossas vidas. Então a vida humana é sagrada, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Também no Salmo 139 diz assim, né? Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Então aqui é um compartilhamento, um compartilhar pessoal meu, né? O que o salmista está falando aqui é assim, ó, é na hora que os meus pais, que o espermatozoide do meu pai fecundou o óvulo da minha mãe, nesse momento Deus disse sim para a minha vida e para a sua vida. Naquele momento da concepção, Deus disse sim.
E disse sim porque você é pensado antes da fundação do mundo. Você é um milagre. Por que eu não tenho nada aqui onde eu estou agora? Porque Deus disse sim para a minha vida, disse sim para a tua vida. Então que isso possa encher a nossa, Senhor, que isso possa encher a nossa vida, Senhor, de esperança, Pai. Que a gente não desista da vida, Senhor. Que haja, Senhor, alegria no nosso coração, para que nós saibamos, Senhor, que o Senhor disse sim para as nossas vidas, Senhor. Que nós temos propósito nessa terra, Pai. Alcança as mentes dos corações em nome de Jesus. Gente, isso é tremendo. Pensa nisso, aquele momento da concepção, Deus disse sim para a tua vida, cara. Deus disse sim para a tua vida, disse sim para você e para mim. Então, a gente não pode negar. Está lá o Levi no fundo. Levi, Deus disse sim para a tua vida. A gente tem um sim de Deus, né? Não foi por um acaso, entre milhões de possibilidades, sou eu. Com todos esses defeitos que vocês estão vendo aqui na frente, né? Dificuldades e problemas. Mas, Claudinha, Deus disse sim para a tua vida também. E para os nossos filhos também. Amém? Isso possa encher a nossa vida de esperança. Mas aí tem um problema, a gente é amado por Deus, né, Fred? A gente é querido por Deus, a gente é amado por Deus, mas o homem pecou, né? Ele escolheu pecar. E essa separação do homem de Deus não é uma separação moral, eu queria que vocês entendessem isso. Vou dar um exemplo aqui, né? Pensa assim, se a minha mão me der um tapa na cara, isso é um problema moral. Né? Agora, se essa minha mão fala para mim assim, me corta e me joga fora, eu falo, se eu te cortar, você vai morrer. Não tem problema. Pode me cortar, eu vou morrer mesmo. Né? Isso é ontológico existencial. Né? Então, isso que o homem fez. O homem, ele se separou de Deus. Né? Ele fez uma decisão existencial. Eu não quero mais você, eu vou morrer, mas eu quero ficar fora desse corpo. Fora de vocês, né? Então, isso é uma decisão que o homem tomou, né? E que faz a gente, então, seres dependentes dessa graça de Deus. Né? E aí você pensa assim, poxa, mas o que isso tem a ver? Né? Isso tem a ver porque, na realidade, isso começa a me levar para um movimento de quebrantamento, de reconhecimento de quem eu sou. Né? Um ser miserável, né? Pecador, independente da graça de Deus. Então, saber que somos filhos amados de Deus e, ao mesmo tempo, pecadores que precisam de redenção, deve nos levar a uma vida de oração com dois pilares fundamentais. Queria fazer um comentário aqui interessante. Nós, os crentes, né, evangélicos, a gente normalmente tem uma tendência muito grande de pedir as coisas nas nossas orações. Né? Eu não estou aqui falando para ninguém, estou falando para mim, tá? Se servir para você, amém. Mas nossas orações geralmente são muito utilitárias, né? Ah, Senhor, né, cuida do meu problema, Senhor, me dá tal coisa, né? Eu fico até pensando assim, dois exemplos assim, que eu vi esses dias, né? Uma, o cara fala assim, puxa, vai ter o casamento da minha filha no clube e eu estou orando para Deus para não chover. Pô, mas aí tem todos os agricultores em volta do clube que precisam de chuva, né? Deus vai parar a chuva para dar para o casamento do meu filho, né? Ou o cara viaja, né, para os Estados Unidos, aí chega a fatura do cartão de crédito, e aí ele paga e, pô, graças a Deus que o dólar virou 20% no dia seguinte, antes de eu pagar, graças a Deus. Eu fui pensando, pô, Deus vai parar toda a economia do mundo, né, a Bolsa de Valores, a economia da Europa, dos Estados Unidos e tal. Faz sentido, né? Então esse pensamento a gente precisa tentar construir de uma forma diferente, né? Então, assim, o que gera esse movimento de mudança na nossa vida? Primeiro, gratidão profunda, gente. Gratidão a Deus pela tão grande salvação. Gratidão a Deus por essa igreja. Gratidão a Deus pelos nossos amigos. Gratidão a Deus por essa cidade. Gratidão a Deus pelos meus pais que me geraram. Gratidão a Deus pelo meu corpo. Gratidão a Deus pela minha família. Gratidão, gente, em tudo dai graças, né? Então é mudar essa visão assim. E um outro pilar fundamental também da vida devocional com Deus é o quebrantamento e o arrependimento. Então entrar nesse secreto com Deus usando esses dois pilares como base, né? Gratidão e quebrantamento. Então saber que somos filhos amados de Deus, ao mesmo tempo pecadores, que precisam de redenção, deve nos levar a uma vida de oração com esses dois pilares fundamentais, gratidão e quebrantamento. A gratidão nos leva a reconhecer a bondade de Deus em nossas vidas.
Devemos agradecer não apenas pelas bênçãos, mas pela salvação, pela criação, pelas nossas capacidades e pela liberdade que temos de escolher. Em tudo devemos dar graças. Mas também precisamos do quebrantamento, né? O pecado é um vício que carregamos e precisamos confessar isso a Deus diariamente. Até outra coisa interessante, né? O arrependimento não é assim, né? Eu estou irado, daí eu fui e bati em você. Me deu um negócio assim, eu fui lá e avancei o sinal. Na verdade, o pecado é um vício. É um vício que gera na gente todos os sintomas de vício mesmo. Então eu sou inseguro. Né? Eu tenho uma fé débil, uma fé fraca. Né? E é assim que a gente lida com o pecado, pessoal. É no tranco e no tapa. Não adianta você ficar falando assim, eu tive esse movimento, esse ímpeto, né, de trair meu cônjuge, eu tive esse ímpeto de roubar. Não, você é pecador, você é uma pessoa que depende de Deus. E isso faz a gente ter uma postura diária de quebrantamento diante de Deus. Então, eu diria assim, que o santo não é aquele que não peca. O santo é aquele que vive 24 horas por dia quebrantado diante de Deus. Esse, na verdade, é o segredo da gente ter uma vida realmente transformada, né? Então, eu diria assim, mas também o pecado é um vício que carregamos e precisamos confessar isso a Deus diariamente. O verdadeiro santo é aquele que vive em constante dependência de Deus, reconhecendo sua própria fraqueza e necessidade de misericórdia. Aí você pode até pensar no Isaías, né, gente? Isaías era o melhor homem da época dele. E ele falava o que Deus, Senhor, afasta de mim, porque sou homem de lábios impuros, né? Você pensar, por exemplo, no Pedro, na pesca maravilhosa, né? Senhor, está de joelhos no chão. Enfim, os exemplos são inúmeros. Paulo, né? Eu sou o maior dos pecadores. Então, assim, é essa postura que faz a gente se santificar diante de Deus. Né? E o pior pecador que tem, gente, o pior perfil de pecador é o cara que fala assim, não, hoje eu estou na igreja aqui, domingo à noite, não estou vendo Fantástico, estou vendo lá o enterro do Silvio Santos, né? E aqui então eu sou santo, eu não bebo, não fumo, né? Então estou bem na fita com Deus, né? Gente, não é essa justiça própria que vai fazer a gente se tornar mais santo ou santificado por Deus. É o reconhecimento da minha necessidade existencial de perdão e misericórdia dele. Né? Essa percepção da nossa pecaminosidade diante da santidade de Deus deve nos levar ao quebrantamento. Precisamos reconhecer que sem Deus somos como aquela mão separada do corpo, incapazes de viver em plenitude. E é nesse lugar de humildade e arrependimento que encontramos a verdadeira conexão com Deus, onde Ele pode nos restaurar e transformar. Então, Deus, na verdade, Ele vê a nossa condição humana caída, né? E é importante que a gente entenda que Deus nos ama plenamente, né? Absurdamente, com uma forma tremendamente amorosa, Ele olha para nós, né? E a gente não fica só no quebrantamento. Ele nos levanta, nos restaura, nos redime, nos enche com a alegria da salvação. A gente pode ler lá no Salmo 51, 12, né, que nos lembra dessa verdade. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustente-me com um espírito voluntário. Essa alegria é a marca do cristão que vive na graça de Deus. Não é uma alegria superficial, baseada em circunstâncias externas, mas uma alegria profunda, enraizada na certeza do amor de Deus, na esperança da vida eterna. E mesmo em meio a lutas e dificuldades da vida, podemos experimentar essa alegria, porque sabemos que a nossa vida está na mão de um Deus bom e fiel. Assim, é óbvio, né, que a gente tem dores e dificuldades, né? Alguém lutado que perdeu o seu cônjuge, como é que você vai dizer, não, você não vai ficar triste? Isso não existe, né? Mas uma coisa a gente pode garantir, é que com Jesus a gente vai ser consolado, com Jesus a gente vai ser amado, a gente vai se sentir sustentado para continuar a caminhada, e a gente vai ser transformado logo ali na frente. Gente, faz sentido isso? Amém. Glória a Deus. Obrigado pelos améns aí, pessoal. Sempre ajuda. Então, diante de tudo isso, qual deve ser a nossa resposta? Aí eu queria dizer uma coisa assim para vocês, né? Tá legal, tudo isso que eu falei, eu me programei para falar meia hora no máximo, para não ser muito cansativo. E eu queria fazer uma provocação, uma pergunta para você, né? O que isso tudo que eu falei aqui faz com a nossa vida? Tá, então eu sei, o Samuel é sabidão da Bíblia, sabe lá uns versículos, né? Conectou uma coisa com a outra.
Ah, aprendi alguma coisa. Gente, se isso não se transformar em mudança na minha e na sua vida, nada disso aqui faz sentido. Eu ter vindo aqui, ter estudado, sabe, vocês terem ouvido essa palavra. Isso que a gente ouviu agora tem que fazer algum sentido de mudança na sua mente. E o apóstolo Paulo recomenda que a gente transforme a nossa mente, né? Que a gente esteja nesse processo. Então, qual deve ser a nossa verdadeira resposta? O verdadeiro louvor não é apenas cantar as músicas, né? Então, assim, eu diria que diante desse processo de gratidão, como um pilar, né, existencial, por outro lado, o pilar do quebrantamento, nesse processo a gente começa a ficar encantado com o amor de Deus, com a soberania divina, né, com esse Deus maravilhoso, e aí isso vai subindo, isso vai se transformando, tua boca começa a se mexer, e começa a sair um som misterioso da sua boca, você começa a adorar a Deus. E isso vai me transformando minha mente, minhas atitudes. Vou me tornando um marido melhor para a Cláudia, um pai melhor para o Bernardo, para a Isabela, um amigo melhor para o Fred, a gente vai brigar menos no trabalho. A gente vai se tornando mais companheiro, vai se conhecendo, vai vendo Deus na vida do outro, né? Vai enxergando graça. Então esse processo aqui nos transforma. É esse processo, esses pilares fundamentais de gratidão e quebrantamento que se transforma em mudança de vida e adoração a Deus. E esse é o verdadeiro louvor, que oferecer nossas vidas como sacrifício vivo, vivendo de maneira que glorifica a Deus em tudo que fazemos. Isso é possível quando vivemos em constante comunhão com Ele, alimentando nossa alma com Sua palavra, orando e buscando Sua presença diariamente. E aí eu queria fazer nesse momento, né, uma sugestão para que a gente tivesse um momento. Pode ser de 2, tá? 2 a 2. Que a gente fizesse uma oração que buscasse dentro do nosso coração esses 2 pilares, tá? Gratidão e quebrantamento. E que a gente, não por causa do evento aqui do culto, tá? Porque a gente teve uma palavra aqui, mas porque isso faz sentido na sua vida. Então eu queria que a gente tivesse agora esse momento, até o grupo de louvor, se quiser voltar aqui e tocar alguma música que faça conexão com esse amor de Deus, fiquem à vontade. Um daqueles que a gente cantou. Se vocês quiserem e puderem, tá? Fiquem à vontade. Mas enquanto o grupo de louvor toca, queria que a gente tivesse esse momento de oração sincera, né, diante de Deus, que tivesse esses 2 elementos, tá? Gratidão e quebrantamento. E que Deus, né, que está aqui nessa noite, eu peço que Deus tenha falado ao seu coração, que a gente possa entrar em contato com Ele e ter a nossa vida transformada, tá bom? Vamos fazer isso? Amém.